conhecimento. Então, a questão o que nós hoje podemos fazer quando isso acontece? A gente não tem aqui como falar das técnicas, né? Mas tem que ter algum conhecimento específico. Sim, conhecimento mágico, conhecimento de exorcismo, mesmo, eu acho justamente isso, quando você sabe algumas técnicas dentro de vários sistemas, você está mais armado com possibilidades, né? Mas existem sim formas, tanto mágicas, energéticas. Uma das coisas, inclusive, lembra que eu falei que quando você fornece, a energia vem através de você, que o espírito utiliza a sua energia do meio ambiente e de algumas coisas que a gente coloca, por exemplo, os elementos ou outras coisas, você começa a cortar o fornecimento de energia para que ele não consiga mais se manifestar. Quando você começa a cortar a energia, aí você faz um trabalho de banimento, um trabalho de exorcismo, aí o termo, né, e a técnica, dependendo da sua religião, do sistema mágico que você utiliza e do que você aprendeu, você corta a energia e fica mais fácil de se expulsar esse espírito, né? E aí você vai continuar contando com o guardião, sim, né? Sim. E após o trabalho ter terminado, sempre é bom você fazer também alguma técnica de limpeza do ambiente, enfim, cada um dentro da sua linha, para que você tenha certeza de que aquilo foi embora. Agora, a partir do momento que você sabe o que você chama, né? Você não vai chamar um espírito qualquer, dificilmente isso acontece, sim, né? Sim. O Sávio comentou que seria muito bom um workshop ou palestra sobre exorcismo pagão, né? A gente ouve falar muito do exorcismo cristão, católico. Na verdade existe também, não se conhece muito, mas existe também técnicas de exorcismo ou de esconjuro, né? Dentro da magia e dentro do paganismo também. Isso não é ensinado tão facilmente, até porque são conhecimentos profundos, né? Mas nós estamos escrevendo sobre isso, né? Até porque a gente trabalha com a Ouija, nós vamos dar um curso sobre a Ouija, e dentro disso a gente também vai falar do aspecto de exorcismo, não só no contexto católico, mas também no contexto mágico pagão, né? Alguém que não dá para ler o nome perguntou: o filme Exorcista foi baseado em fatos reais. Isso tem relação com a tábua? Como vocês enxergam esse fato da possessão demoníaca em pessoas e casas? Olha, eu começo a dizer que acreditar que é um demônio ou que não é um demônio, isso também depende da crença de quem está trabalhando com aquele fenômeno. A gente não está dizendo se demônio existe ou não existe, mas por vezes a tendência de um padre achar que aquilo é um demônio é muito grande, mesmo que não seja. Agora, pode ser um demônio, mesmo dentro de outros contextos não católicos? Pode, existem diversos tipos de seres, né? Agora, o filme, como ele pergunta, tem relação com a Ouija? Esse filme foi baseado numa história real, de uma pessoa que utilizou a Ouija para entrar em contato com a tia que faleceu e acabou atraindo espíritos que acabou não fazendo bem. A história real, que é algo muito mais ameno do que o filme mostrou, mostra que realmente a pessoa teve um problema com possessão, teve um problema com possessão espiritual. Se foi demônio, se não foi demônio, ninguém pode dizer, né? Agora, o filme fala disso, mas é uma adaptação da história real. Sim. E que com certeza essa criança que utilizou não tinha experiência, não tinha conhecimento. Sim. Né? Sim. O Gleidson, um magista pode ser enganado por um espírito ou uma entidade na hora da prática? Ele pode dizer que é quem não é e dar informações erradas? Pode, na verdade sim. É por isso justamente que nós chamamos guardiões
Se, por exemplo, a questão é você ter um espírito que você vai numa casa assombrada, você fez todo o processo do círculo mágico, do perímetro seguro, e você verificou no oráculo se aquele ser, uma coisa é você chamar um ser específico, que você tem uma ideia, vou lidar com uma divindade, vou lidar com esse guia, vou lidar com alguém que você já sabe que vai chamar. No caso de uma casa assombrada, você não sabe quem você vai chamar, porque justamente você quer descobrir quem que está lá e por quê. Né? Então, nesse caso, eu preciso de algumas informações. Quem me fornece essas informações, tanto é o oráculo, quanto esse guardião que eu tenho no outro plano e um guardião no plano físico, que tem condições de me informar sobre esse ser. Por quê? Porque eles fazem a leitura energética desse ser, para saber se esse ser é um ser que mente, ou é um ser que, de repente, aquilo que ele falar procede, e eles conseguem nos orientar, esses guardiões, tanto quanto o oráculo, qual a melhor forma de abordar esse ser. Porque se você já sabe que aquele ser mente, que aquele ser vai enganar e tudo mais, não há muito o que discutir com aquele ser. Então você já parte para um processo de retirá-lo da casa, né? Com as técnicas de exorcismo, com técnicas de banimento e por aí afora. O Endre Gomes pergunta se existem sigilos ou algo a ser traçado, símbolos, né, na Ouija, para favorecer o processo, até mesmo para proteger. Dá para se traçar sigilo, sim, como mais uma ferramenta de proteção, ou uma das ferramentas para fornecer energia, mas dá. Tá? Em várias etapas dentro da sessão de Ouija dá para trabalhar com sigilo, sim. E aí, cada um dentro do seu processo mágico ou espiritual vai utilizar os símbolos que para você faz sentido, né? A Alice Souza pergunta: nós mesmos podemos fazer a tábua? Pode. Depende muito de quanto você saiba manusear as coisas ou peça para alguém fazer. Pode sim. Sim, é como você falou, né? Não precisa necessariamente estar atrelado a essa, né? Você pode construir, mandar um marceneiro fazer. Vai funcionar? Vai funcionar. A diferença é que essa tábua específica, né, que foi patenteada, que aparece nos filmes e tal, ela acabou, como o Wagner falou, agregando a ela uma certa egrégora, ideias e tal. As outras não vão ter tanto essa egrégora, não que seja bom nem que seja ruim. Mas você pode, assim como quando se faz a brincadeira do copo, né, você coloca lá as letras, né, eu lembro que quando eu fiz, eu usei o que na época se chamava de mornógrafo, que era aquelas letrinhas de forma que você usava, né, para fazer trabalho de escola, né? Eu colocava assim num círculo com um copo no meio e funcionava. Agora, hoje em dia você encontra na internet outros tabuleiros que não seja exatamente dessa marca, né, da patenteada, né? A pergunta: já teve casos de pessoas que utilizaram a tábua ou a brincadeira do copo e depois disseram que vultos e outras coisas ocorreram? Acontece, pode acontecer. Por isso que nós, normalmente, quando fazemos uma sessão de Ouija, nós filmamos a sessão. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade em conseguir olhar tudo o que acontece. A gente vê isso com mágicos. Um mágico, com essa mão, ele chama a tua atenção e aqui ele realiza uma mágica que você nem percebe. Então, muitas vezes, dentro de uma sessão de Ouija, você está concentrado ali e não percebe, às vezes, uma energia se manifestando. Então, através de um vídeo, muitas coisas são captadas. Diversas pessoas que trabalham com fenômenos paranormais se utilizam desses equipamentos eletrônicos justamente para que coisas que escapem da nossa visão e da nossa percepção como humanos sejam captadas disso. Então a gente faz a sessão e revê depois o vídeo e o áudio para tentar ver se algo aconteceu, se um fenômeno, uma imagem, um vulto, alguma coisa assim aconteceu durante a sessão. E depois da sessão, o que acontece? Dificilmente, bom, primeiro a pessoa tem que ter uma sensibilidade de ver.
Depois, se você faz todo o trabalho certinho, de chamar algo que você conhece, através de um guia, dificilmente alguma entidade, algum ser vai ficar na tua casa. Agora, a gente não pode partir do pressuposto que qualquer coisa que eu veja seja ruim. Sim. Tá? Porque pode ser justamente o teu guia, o teu protetor ou protetora que está terminando de fazer uma faxina no ambiente e você captou alguma coisa. Tanto que muitas vezes, quando a gente vai numa casa assombrada, em que você tem que aprisionar um espírito, tanto em magia de espelhos ou alguma coisa assim, entre várias técnicas para a limpeza daquela casa, a gente estabelece que são espíritos que estejam sendo prejudiciais àquela família. Porque às vezes tem a avó de uma pessoa que desencarnou, que está ali, ajudando, não é um espírito que a gente vai mandar embora daquela casa. Exato. Né? Então a gente tem que, nem todo o espírito das pessoas, tem espírito é ruim. Não, não necessariamente. Aqui Né? também perguntaram qual a origem do nome Ouija. Bom, existem algumas possibilidades. Uma delas é que o nome nasce da palavra sim em francês, oui, e da palavra sim em alemão, ja, né? Que era Ouija, ou acabou virando Ouija. Isso é uma das possibilidades, mas existe outra também. Sim, uma das outras hipóteses é que um dos criadores da Ouija, dos patenteadores da Ouija, diz que entrou em contato com um espírito pelo tabuleiro e que esse espírito deu esse nome, dizendo que era um nome egípcio que significaria boa sorte. Então, são essas duas possibilidades mais conhecidas. Uma outra pergunta que fazem aqui é se você pode manter uma amizade, você manter um contato contínuo com determinado espírito até um ponto de manter uma amizade. Quem pergunta não está... Si Barros. Acho que é Cíntia. Tá. Olha, pode. A gente mantém contato com alguns seres, normalmente, em projeções astrais, em viagens fora do corpo. Você estabelece uma relação, né? Aliás, a sua própria relação com um familiar que já foi é uma relação afetiva. Então você pode estabelecer. Claro, não dá para você julgar porque você não sabe. Do mesmo modo que eu nunca sei, se eu conheço uma pessoa fisicamente, eu não sei se aquela pessoa vai estar disponível para mim fisicamente todas as vezes que eu precisar. Então não sei também se aquele ser, se aquele espírito, se aquela, seja lá qual for, vai estar disponível para manter contato comigo sempre, responder, a um ponto de se criar um relacionamento. Mas, teoricamente, é possível. Só tem que tomar o cuidado de não ter a tábua como uma muleta, de ficar presa àquilo, né? Sim. Numa dependência. Claro. Né? E a gente também não aconselha utilizar o tabuleiro Ouija com muita frequência. Sabe, todo dia não telefone. Assim como na magia e nos oráculos a gente orienta os nossos alunos, né? Terminei um trabalho de Ouija, eu vou perguntar no oráculo se tá tudo bem, se tá tudo limpo, ok. Mas a gente também precisa estimular os nossos sentidos, né? Então é interessante assim, a gente utiliza o Ouija, o tarô, as runas e tal, mas se a gente sempre também está dependente de uma ferramenta externa, a gente não desenvolve também as nossas habilidades e as nossas capacidades extrasensoriais, né? Assim como também alguém já me perguntou uma vez, para que usar o Ouija se hoje a gente tem também a incorporação, a gente tem os médiuns e tudo mais? Primeiro que nem todo mundo tem essa habilidade, né? E segundo que por vezes as pessoas querem um mecanismo externo para confirmar aquilo que por vezes, por ela mesma ser o intermédio, ela tem dúvidas, né? E a Ouija também tem outras funções que não só uma conversa com espíritos, tá? O pessoal no Facebook também pediu para a gente demonstrar, né, a prática com a Ouija. E no caso esse vídeo a gente resolveu fazer para tirar as dúvidas principais, até porque uma sessão da Ouija requer
todo um preparo, todo um cuidado, né? E não é algo que a gente aconselha fazer e colocar ao vivo na internet e tudo mais, porque é algo que requer conhecimento, né? Então as pessoas não podem simplesmente ver a gente fazendo e sair fazendo. Então a gente tem que ser realmente muito criterioso, muito cuidadoso. A gente teria que antes explicar tudo isso, como saber o conhecimento que cada um tem, nivelar e não simplesmente fazer algo para reproduzir e as pessoas saírem fazendo sem um aprofundamento de conhecimento. Existe nós realizamos um curso em que ensinamos essas técnicas sobre a Tabu Ouija e no final desse curso é feita uma sessão Ouija, justamente para se colocar em prática aquilo que é ensinado. Uma outra coisa que eu queria também falar sobre a Tabu Ouija, que acontece em filmes também, e é uma possibilidade. Vocês já viram que a planchete, ela tem um furo no meio, e normalmente aquelas mais elaboradas, elas têm um tipo de uma lente, um vidro, que em filmes as pessoas olham e veem seres. Isso é algo que de fato é possível. Vai acontecer com todo mundo? Não. Como que é possível? Também você vê em outros filmes algumas pedras, principalmente ligadas às fadas, que tem um furo no meio, em que você olha e você passa a enxergar outros seres através daquele furo. Você vê isso em algumas culturas. Mas isso não significa que todo mundo que pega uma planchete olhe, vá conseguir ver seres. É como a bola de cristal. Você tem pessoas que vão olhar e vão começar a ver imagens, tanto que a bola de cristal é um dos oráculos também, mas tem gente que vai olhar aquilo e não vai ver nada. Do mesmo modo que vai olhar a planchete e não vê nada. Eu só coloco isso como uma outra possibilidade que existe dentro desse instrumento que é a Tabu Ouija, a utilização da planchete para ver outros seres também. De preferência com conhecimentos de magia e desenvolvimento das suas habilidades, porque é um processo que requer isso, Sim. né? E a última pergunta, a Lucimara comentou, a Lucimara Curitiba, que a mídia trata o Ouija como algo muito ruim, como um portal aberto, simplesmente, para qualquer tipo de espírito, e se existe algum curso para isso, algo para direcionar os leigos que queiram se aperfeiçoar. Eu e o Wagner, a gente começou já há um bom tempo a falar sobre esse tema, até em função dos filmes, dos últimos filmes que têm saído, em função também de que a gente percebe que tem um público adolescente, que tem um público muito curioso acessando isso. Até um tempo atrás alguém gravou uma sessão de Ouija e colocou no YouTube, e isso deu muito o que falar, e isso preocupa, né? Porque são pessoas que não têm um conhecimento, um cuidado, uma orientação. Então, ao mesmo tempo que a gente quer dizer com isso que a Ouija não deve ser encarada como algo maléfico apenas, mas a gente também não quer dizer com isso que você pode sair a bel prazer simplesmente fazendo sessões com a Ouija. Então, assim, é o caminho do meio. E com base nisso, nós pensamos e criamos um curso justamente na intenção de trazer profundidade com base no conhecimento e também nas nossas experiências, um curso teórico e prático, justamente para que a pessoa tenha segurança e perca o medo, mas também tenha precauções, né? Esse é um curso que ele é feito tanto em São Paulo quanto no Rio. Não é um curso online, justamente porque você tem práticas que necessitam da presença, né? É um curso presencial, então não é possível online. E agora em outubro nós teremos, justamente por ser um mês ligado aos mortos, outubro, novembro, nós teremos esse curso. Então estão todos convidados. E que se ficou ainda alguma dúvida, se vocês têm ainda alguma curiosidade a respeito da Ouija, deixa nos comentários, né, que na medida do possível nós vamos respondendo. Então, nos despedimos de todos, esperamos que tenham gostado e nos próximos vídeos, novos temas, tá bom? Até mais!